Você está ouvindo Devocional Robert Murray M'Cheyne. Segundo Reis. Segundo Reis, capítulo 16. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel, e até a seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo o arvoredo. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, para pelejar, e cercaram a Acás, porém não o puderam vencer. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria, e lançou fora de Elate os judeus. E os sírios vieram a Elate e habitaram ali até ao dia de hoje. E Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. E tomou Acás a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Assíria. E o rei da Assíria lhe deu ouvidos, pois o rei da Assíria subiu contra Damasco, e tomou-a, e levou cativo o povo para Quir, e matou a Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco, a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. E vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acás enviou ao sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar, conforme toda a sua feitura. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo o que o rei Acás lhe tinha enviado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acás viesse de Damasco. Vindo, pois, o rei de Damasco, viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele, e queimou o seu holocausto e a sua oferta de alimentos, e derramou a sua libação, e espargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos sobre o altar. Porém o altar de cobre que estava perante o Senhor, ele tirou de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do altar, do lado do norte. E o rei Acás ordenou a Urias, o sacerdote, dizendo: Queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de alimentos da noite, o holocausto do rei e a sua oferta de alimentos, e o holocausto de todo o povo da terra, a sua oferta de alimentos, as suas ofertas de bebidas, e todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue dos sacrifícios espargirás nele. Porém o altar de cobre será para mim, para nele inquirir. E fez Urias, o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acás lhe ordenara. E o rei Acás cortou as cintas das bases, e de cima delas tomou a pia, e tirou o mar de sobre os bois de cobre que estavam debaixo dele, e pô-lo sobre um pavimento de pedra. Também a cobertura que para o sábado edificaram na casa, e a entrada real externa, retirou da casa do Senhor por causa do rei da Assíria. Ora, o mais dos atos de Acás e o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E dormiu Acás com seus pais, e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, e Ezequias seu filho reinou em seu lugar. Tito. Capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos, que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência.
As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Oséias. Capítulo 9. Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque ao prostituir-te, abandonaste o teu Deus, amaste a paga de meretriz sobre todas as eiras de trigo. A eira e o lagar não os manterão, e o mosto lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Assíria comerão comida imunda. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem lhe agradarão as suas ofertas. Os seus sacrifícios lhe serão como pão de pranteadores. Todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será somente para si mesmos. Não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá, Mênfis os sepultará. O desejável da sua prata, as urtigas o possuirão por herança, espinhos crescerão nas suas tendas. Chegarão os dias da punição, chegarão os dias da retribuição. Israel o saberá. O profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco. Por causa da abundância da tua iniquidade, também haverá grande ódio. Efraim era o vigia com o meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos, e ódio na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. Achei a Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal-Peor e se consagraram a essa vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória como ave voará. Não haverá nascimento, não haverá gestação, nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, contudo os privarei deles, para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles eu me apartar. Efraim, assim como vi a Tiro, está plantado num lugar aprazível. Mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, mas que lhes darás? Dá-lhes uma madre que aborte e seios secos. Toda a sua malícia se ache em Gilgal.
porque ali os odiei. Por causa da maldade das suas obras, lançá-los-ei para fora de minha casa. Não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz. Não darão fruto. Sim, ainda que gerem, matarei os frutos desejáveis do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouviram, e errantes andarão entre as nações. Salmos. Salmos, capítulo 126. Cântico dos degraus. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Salmos, capítulo 127. Cântico dos degraus de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Salmos, capítulo 128. Cântico dos degraus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Robert Murray McCheyne, 1842, nas vozes de Pastor Paulo Castelã. Versão Almeida Corrigida Fiel, SBTB.